E no começo de tudo, é explicado o título dos Visionários Divinos. Eles são aqueles que se sobressaem na magia, a maior força do mundo, e aqueles que mantêm eles girando. E novos Visionários Divinos são oferecidos para ingressar no Bureau of Magic, a instituição jurídica suprema nesse mundo, e são eles que lidam com a maioria dos problemas mágicos que acontecem, fora o seu papel como forças que protegem a sociedade daqueles que poderiam vir a prejudicá-la. E recapitulando a história, após Mesh e seus amigos amassarem a Magia Lupus, eles conseguiram quase todas as moedas para a Casa Adler, ficando ainda mais perto de se tornar um Visionário Divino. No entanto, após a batalha contra Cell War, rumores infundados de que Mesh não pode usar magia estavam correndo por toda a escola. Porém, após agirem correto, eles mudaram o cenário, mas Finn acha que isso não foi tão bom, e ele tem razão. Eles fizeram o cara acreditar que Mesh pode usar magia ganhando no grito, e tá tudo certo. E ele acha que precisam fazer mais algo para se safar disso, mas enquanto ele estava planejando, um NPC aparece perguntando se é verdade que Mesh não pode usar magia, e Finn entra em choque que isso tenha se espalhado. Mas Mesh até que tá de boas respondendo essa dúvida, ou era o que deveria ser. O cara começa a ter um piripaque dos chaves do nada, e o cara acaba vendo o que fez com o Mesh, e Finn tenta tirar ele dali logo, mas o NPC não para. Ele alerta a Finn que proteger um não-mago é uma forma de cometer um crime, e ele ainda diz que se fizer uma denúncia anônima, os dois seriam presos, e ele começa a incitar Finn a caguetar o Mesh, e ainda pergunta qual o sentido de proteger o sangue podre dos sem magia, e Finn se estressa, gritando para ele lhe deixar para lá, pois quem ele protege não lhe interessa, e quando ele vira para falar, o cara tá lá amassado no chão, deixando Finn sem entender nada, mas aparece o maluco da irmãzinha, caminhando puto. Lance não gostou do que ele estava falando, e o NPC levanta todo quebrado e pergunta por que ele fez isso, e Lance apenas diz que não gostou do que ele estava falando, pois isso também o afetou, mas ele pergunta como isso teria o afetado. Enquanto isso, alguém quase acerta ele, então surge Lemon e o que deveria ser o Dodge, e ela fala que os ferimentos foram mais graves do que ela pensava, e basicamente, ele quebrou costela, crânio e tudo que dava pra quebrar. Então, já no dormitório, eles passam a celebrar, e Mesh diz que agora ele já tem as moedas da Casa Lang, então eles devem apenas esperar a seletiva dos Visionários, e Lemon diz que mesmo tendo um monte de problemas, eles apenas devem ser positivos, e assim, o único sensato dali percebe que eles estão varrendo um monte de problemas para debaixo do tapete, e ele nota algo ainda pior, os dois psico do mal estão juntos celebrando, e enquanto Finn está cheio de medo da boneca, o cara apenas tira um baralho do casaco, todo amigável. Porém, ele volta ao normal, e ele diz que não quer fazer amizade, ele quer apenas comemorar a recuperação do Abyss, e ele diz que está fazendo isso por seu dever como superior. E para piorar o clima ainda mais, Abyss diz que se alguém vencer Abel no jogo de cartas, ele matará essa pessoa. Porém, Lemon manda ele parar com esse papo, e oferece um pouco de chá pra ele. Mas é aí que o Windows do cara entra em pane, e Abel diz que ele está desse jeito por não ter costume de falar com mulheres. O cara ultrapassa o gado e até sangra de emoção. Enquanto isso, a guria que também deveria ser do mal, tá só enchendo o bucho, e Lemon aproveita para dar profiterole na boquinha do Mesh, porém o tonto nega a ação dela, dizendo que pode comer sozinho, e ela acha que ele tá fazendo isso apenas por ser tímido, mas ele mostra como é ser exagerado, igual o papai Saitama, sugando o profiterole igual um aspirador de pó e comendo sem usar as mãos. E após ver essa cena de terror, Finn vai falar com Lance, perguntando o que houve com ele após eles se separarem, e ele diz que acabou se perdendo e lutando contra um dos condenados à morte, e Finn dá graças a Deus por não ter sido ele a passar por isso. E então, ainda com Abel e Abyss, eles estão jogando sozinhos em seu mundinho, e só então Finn nota o caos que está aquela sala, e após se acalmarem, Abyss vai falar com Mesh, e diz que ele deve ter cuidado, pois a maior organização de criminosos está atrás dele, a Inocente Zero, e ele revela que eles estavam ali atrás de pessoas com poder mágico alto, e em troca disso, Abel recebeu o poder, e por falar nele, ele está arrastando Finn na sua companhia, e Abyss continua falando, dizendo que Abel conseguiu 3 marcas de forma artificial com a ajuda do Inocente Zero, e ele diz que uma pessoa com 3 marcas genuína é ainda mais assustadora, e ele diz que Abel pegou as pessoas e seus poderes para conseguir as moedas, dizendo que alguns sacrifícios são necessários, e ele chegou à conclusão de que a pessoa que a Inocente Zero está atrás e Mesh tem alguma ligação, e por isso, ele pede para Mesh tomar o máximo de cuidado que puder, e ele diz que eles com certeza voltarão, e ele sabe que os dois serão punidos, mas ele diz que Abel apenas queria criar um mundo onde pessoas como a mãe dele pudessem viver em paz, e ele agradece por Mesh ter parado Abel, e diz que ele talvez consiga criar um mundo onde as pessoas possam viver em paz. Enquanto eles conversam, o NPC fofoqueiro reaparece, e está convicto em conseguir alguma prova contra Mesh, mas acaba que ele vê Abyss com ele, e treme, e depois, logo após, Abel pega ele no pulo,
estímulo bisbilhotando, e nisso o cara apenas sai correndo cheio de medo. E então, enquanto todos estavam começando a se reunir, uma coruja aparece e deixa uma carta para Mesh, e no dia seguinte ele está no gabinete de magia, e eles começam o julgamento de Mesh por ter escondido a incapacidade com magia, e isso já o deixa com o piripaque do Chaves ativado. E eles afirmam que fazer isso é um crime grave, e perguntam para ele quem criou o mundo, e Mesh responde que foi alguém importante, mas eles corrigem falando que foi Deus quem criou, e ele diz que Deus criou as maravilhas do mundo, e a magia é uma delas. Um presente de Deus para a humanidade, e a existência dele coloca essa beleza e harmonia desse milagre em risco. Basicamente ele chama Mesh de bug, e diz que bugs precisam ser corrigidos o mais rápido possível. Porém Mesh pergunta qual o problema de um mundo com erros aqui e ali, mas o cara fica puto, e outro diz que nesse mundo, convicções não são embasadas em nada, e ele diz que se deve começar acreditando em si, e ele fala que Mesh tem potencial para se tornar um grande homem, e o careca reconhece esse cara como visionário divino, e ele começa a falar com Mesh de que um pequeno detalhe é irrelevante, mas ele também diz que os humanos vivem com regras, e elas existem pelo bem da maioria, e se eles abrirem exceções por conta de um, não seria possível estabelecer um sistema. E ele pergunta o que fazer, e diz que é simples, ele apenas deve fazer a opinião dele ser a da maioria, e ele fala que o conteúdo e a legitimidade da opinião não são tão importantes, o importante é quem tá botando elas na mesa, e nisso ele invoca uma vela na frente de todos, e manda Mesh acender ela. Ele diz que magia é um milagre concretizado no mundo, e ele terá que fazer algo que ultrapasse isso, e ele terá que ser homem e provar o seu ponto. Mas o careca desacredita, falando que uma pessoa sem magia seria incapaz de fazer fogo do nada, mas Mesh vai até a vela, com a varinha em mãos, e se agacha, porém o careca ainda desacredita, então Mesh bota a varinha no chão, e começa a girar ela, no modo uga-buga de fazer fogo, mas ele não faz apenas isso, ele gira a varinha tão forte e tão veloz no chão, que cria um turbilhão de fogo à sua volta. E o careca fica incrédulo que ele tenha feito isso num chão de pedra, e assim, Mesh acende a vela, e diz que pegará a percepção desse mundo e destruirá por completo. Botou na mesa e mandou medir, e o visionário divino adora o que vê, mas do lado de fora, outros deles se aproximam da reunião, com a suposta missão de lidar com o sem magia, e do lado de dentro, as pessoas estão contra a decisão do visionário loiro, até que um monte de areia pega o pé de Mesh, e ele recebe uma saraivada de areia na cara. Aparentemente, o Gara apareceu puto no local, e quando ele pergunta o que está acontecendo, outros visionários aparecem, e cada um deles carregando uma de suas áreas de pesquisa e desenvolvimento, e eles aparentam estar contra a ideia de deixar passar um sem magia por conta de decisões temporárias. E ele ainda acha que o mais grave é ele ter escondido não ter magia e se matricular na Easton, e por conta disso, o Oclinho diz que ele pagará com a vida, porém o careca começa a falar e agir estranho, e ele diz que ninguém mexerá com Mesh, pois ele pertence a Inocente Zero, então os visionários questionam a origem de Mesh. Mas ele diz não pertencer a ninguém, então o careca volta a falar que é sério, e como prova, eles infectaram o humano com um parasita mágico, e esse bicho é algo que absorve o poder mágico do hospedeiro e usa ele como catalisador para crescer, um ser mágico altamente perigoso, fora que quem tenta retirá-lo do hospedeiro acaba virando alvo, e ele diz que está ali para declarar as suas intenções, e diz que esse mundo é de sua organização, e Rio entende isso como uma declaração de guerra contra o gabinete, e por isso ele decide tirar o parasita ele mesmo, mas o aluno que brotou do nada tenta impedi-lo. Porém, ele diz que ninguém mais poderia agora que chegou a isso. Enquanto ele se gaba, Mesh vai lá e apenas puxa o troço do careca, mas o verme começa a tentar tomar o corpo dele. Porém, como esperado de Mesh, ele cospe o verme todo trançado de sua boca. E o funcionário entra em choque, mas Mesh apenas diz que o amarrou com a língua, como se fosse um cabinho de cereja. E além de lidar com o bicho sem matar, ele coloca o careca de lado, fazendo como se ele tivesse ido de arrasta. E Mesh diz que resolveu o caso do inimigo e o problema. Mas enquanto ele ia embora, o Quatro Olhos tenta parar ele, falando que regras são regras, e que iria levar ele. Mas Mesh apenas fala que não vai, e finca seus pés no chão, falando que agora eles não poderiam levá-lo. E quando o visionário se estressa, ele desaparece em areia, e aparece nas costas de Mesh, quase o furando com suas areias. Mas Rio se opõe, e diz que nem todos estão de acordo, ninguém perguntou a opinião dele. Mas o Quatro Olhos diz que não precisa da opinião dele, pois eles seguem as regras desse mundo. Porém, enquanto os dois discutem, a espada de Raine
Hermione cai no chão e ele vem andando ao lado de Dumbledore. E durante o interrogatório, mais pessoas aparecem e a situação de Mesh fica ainda mais incerta. Então, após o Albergue chegar na reunião dos visionários, o visionário cabeça dura já começa a falar sobre nem ser necessário um julgamento, pois o que Mesh fez ao esconder que tem magia e ainda se matricular na Easton é uma afronta para eles. Portanto, eles deveriam apenas seguir as leis e executá-lo, sem nem precisar de interrogatório. Porém, o Albergue pede para eles um período de clemência e ele diz que Mesh é uma peça importante contra Inocente Zero, pois é a primeira vez que eles enviam alguém diretamente até eles. E a chance de que ele seja uma peça importante nessa guerra é grande, e por conta disso, eles não podem perder essa peça justo agora. E em meio àquela tensão, Mesh lança a pérola dele e diz que o diretor tá com uma aura de ser o manda-chuva dali. E Ryo pergunta se ele não sabe a história do Brabo. O Albergue já foi um visionário divino, e um dos melhores por sinal. Quando jovem, ele lutou sozinho contra Inocente Zero. Ele é basicamente uma lenda viva. E ele ainda diz que o Albergue é o único mago que ele, o número 1 dessa geração, reconhece. E ele ainda manda Mesh prestar atenção nele. Porém, dito tudo isso, Orter ainda continua batendo o pé e dizendo ser contra a opinião de Albergue. Ele diz que leis foram feitas para serem cumpridas e quem não usa magia deve sim ser eliminado. Mas, enquanto ele ainda continua falando de lei, o Albergue tira o seu chapéu e abaixa sua cabeça em prol de Mesh. E isso deixa todos ali incrédulos. E o Albergue diz que mesmo Mesh não podendo usar magia, seu comportamento não sendo dos melhores, fora sua inteligência que deixa a desejar, ele ainda tem um poder estranho, capaz de tocar o coração das pessoas. E o Albergue acredita que ele será capaz de mudar a consciência desse mundo. Porém, ele diz que não será apenas isso. Ele fala que quem não usa magia sempre foi tratado como alguém inferior, mas ele acha que as coisas não deveriam ser assim. E ele tem seus pensamentos sobre esse tratamento injusto que a sociedade impõe sobre as pessoas. E o Albergue afirma que os valores desde sempre mudam com a história. No entanto, para conseguir voltar atrás com seus valores, é preciso ter coragem. Dito isso, o senhor afirma que o que está errado sempre vai continuar errado. Então Orter diz que a opinião dele está indo contra as regras do local. Ao dizer isso, Heine se ajoelha também e diz que concorda 100% com a opinião do diretor. Além do mais, Mesh provou ser digno de ter a confiança deles. E mesmo tendo dito tudo isso, Kaido comenta que opiniões sentimentais não devem se sobrepor ao regulamento. Já Sofina, ela os alerta que o público não permitirá que essa execução ocorra, mas Orter continua com a sua ideia de executar Mesh, pois não usuários de magia devem ser eliminados a todo custo, e ele afirma que todos estão deixando as emoções terem prioridade sobre o pensamento racional. Nisso, o cosplay de Saitama surge e diz que concorda com Orter, pois o poder mágico deles é um presente especial dado por Deus, portanto, é natural que essas pessoas sejam excluídas, afinal elas são diferentes deles. Porém, ele afirma que um não usuário de magia acabou de salvar sua vida, então ele se solidariza com Mesh e pede para adiarem a sentença dele, caso seja possível, e ele se oferece para ser punido caso Orter ache melhor. Nisso, ele decide acatar o pedido de todos, apenas com uma condição. No caso, Mesh agirá apenas sob a supervisão deles, servindo como um peão no combate contra a Inocente Zero. E além disso, ele também terá o dever de provar que é forte o suficiente para enfrentar a Inocente Zero. E a prova deverá ser passada ainda naquele ano, portanto, se ele falhar, ele será eliminado imediatamente. E Mesh entende que ele será colocado contra essa tal Inocente Zero, e para mostrar que não tá pra brincadeira, ele simplesmente levanta a mão ao ar e desce a marretada no chão, tremendo o local inteiro e deixando todo mundo com cara de bunda. Então ele afirma que não apenas lutará contra a Inocente Zero, ele acabará com ela com seus próprios punhos. Moleque, eu espero do fundo do meu coração o dia que Mesh vai ficar careca. E ao se encontrar com seus amigos, ele explica tudo o que aconteceu, e Phil indaga se ele realmente precisaria enfrentar uma organização tão perigosa. Então Lance se lembra de quando lutou com o Mesh e perdeu, pois naquela ocasião ele achou que Mesh não usou magia apenas para humilhá-lo, só que ainda era pior, Mesh nem tem magia e mesmo assim ganhou dele. E nisso, Dot decide deixar esse assunto para lá e chama todos para saírem e se divertirem. E no caminho Finn acha estranho essa sugestão do garoto, mas acredita que Dot estivesse preocupado com o Mesh, pois como a sentença dele foi adiada, é melhor eles se divertirem mesmo. E já no ponto de encontro, Finn fica pensando
como eles se vestiriam fora da escola, afinal, eles estão no encontro casual. Nisso, Dot é o primeiro a chegar, mas ele chega com a armadura completa e diz que se divertir significa basicamente travar uma batalha. Em seguida, aparece Mesh, então Finn fica curioso sobre como ele iria se vestir, e para variar, Mesh tá com sua roupa de treino, e isso enquanto segura uma rodinha de abdominal. Então o garoto explica que estava na dúvida do que vestir, pois essa é a primeira vez que Mesh está saindo com amigos. E por fim, Lance aparece vestindo uma roupa elegante, e isso deixa Finn mais tranquilo, afinal, alguém está vestindo uma roupa normal. Mas, ao abrir o seu sobretudo, ele mostra que debaixo está a camisa de sua irmãzinha, com direito a movimento com magia e todo. E nisso Finn nota que o seu grupo é extremamente esquisito. E seguindo em frente, Dot comenta que é um jogo famoso que eles podem jogar por ali. E o jogo se trata de fazer cócegas no nariz de um koala para fazer espirrar gelo e acertar o alvo. E quando o Mesh vai tentar a primeira vez, ele falha e acaba acertando a testa de Dot. Nisso, Dot faz o mesmo e os dois começam a brigar. E ao andarem mais pela cidade, Lance comenta que está querendo experimentar uma varinha nova. Ele diz que ouviu alguns rumores de que o exame de candidato de visionário divino está próximo, pois o incidente com a Inocente Zero adiou a prova para o início daquele ano. E isso é algo que irá favorecê-los, afinal, se eles conseguirem passar no exame, eles só precisarão lidar com a exibição final. E ainda que Mesh não possa usar magia, Lance afirma que não pegará leve com ele, pois ele precisa lutar pelo bem da sua irmã. E ao chegar no lugar das varinhas, eles são recepcionados por um senhor. E ele nota na hora que eles são alunos da Easton, então Finn decide mudar de varinha também. E ao pegá-la, ele explica ao Mesh que o seu poder mágico é capaz de trazer a varinha ideal para ele. E o senhor explica que as varinhas são ferramentas que servem para liberar o poder mágico, e por isso elas podem ser descritas como extensões dos corpos dos magos, e portanto, quanto mais adequada for a varinha ao corpo, mais otimizada será a magia deles. Enfim, comenta que seu poder mágico aumentou muito, e tudo graças à sua varinha. Então Lance também vai tentar pegar uma, e quando ele consegue, o senhor fica surpreso, pois essa varinha é um baita item, e Finn fica sem saber o que fazer contra a Mesh, pois ele não tem poder mágico nenhum, então nenhuma varinha iria reagir a ele. Mas o garoto se encaminha até o centro para tentar pegar uma varinha. Mas assim como esperado, nenhuma das varinhas se mexe, mas eles notam uma varinha caída no chão, e o senhor informa que ela é tão pesada que até hoje ninguém conseguiu levantá-la. E alguns rumores afirmam que a água dos elfos surge debaixo dela, e a água seria responsável por criar muitas varinhas magníficas. No entanto, o senhor deixa claro que tudo isso não passa de uma lenda, afinal desde o último milênio ninguém foi capaz de levantar essa varinha. Nisso, Mesh vai até a varinha e a puxa do chão, fazendo com que aquela água que está embaixo dela jorrasse para dentro do local. E após todos pegarem suas varinhas, eles se reencontram com o Capitão e a Lemon. Então, eles saem juntos para curtir, e Mesh diz que isso foi muito divertido, afinal, essa era a primeira vez que ele saía com seus amigos. E após contabilizar, eles notam que estão com 7 moedas de ouro, e já se preparam para o exame de seleção. Porém, antes disso, Mesh chama eles para irem em sua casa, e enquanto isso, Orter faz uma reunião, e explica que não há possibilidade de alguém sem magia se tornar um visionário divino. Ele critica a postura de Wahlberg, dizendo que ele está agindo de forma errada, pois o papel dos líderes é impedir que as coisas saiam do controle. Nisso, ele pede para que Margaret Macaron dê um jeito de que Mesh não participe do exame, e ele nota que é bem difícil Orter lhe pedir um favor, mas ainda assim, ele afirma que não é do tipo que segue ordens, portanto, ele deverá lhe dar um estímulo para fazer isso. Então, Orter informa que Mesh venceu Abel, o líder da casa Lang, e ainda por cima diz que ele fez isso sem usar magia, e para Margaret isso já é o suficiente. Então ele se levanta e começa a tocar uma música virtuosa no piano, e ao finalizar a música, ele se sente completamente motivado, fazendo uma cara que deixa todos espantados. E ao chegar em casa, o pai de Mesh se emociona ao vê-lo. Em seguida, seus amigos entram lá também, e isso deixa mais feliz, pois ele não esperava que Mesh fizesse amigos, afinal, ele nunca o deixou sair para o mundo exterior. Mas ao ouvir isso, Dot diz que a relação deles é ainda mais profunda, pois Mesh é o seu rival. E quanto a Lemon, ela se apresenta como a futura noiva do filho dele. Nisso, Dot presenteia o senhor com umas ervas de chá, e Lance entrega para ele uma camisa com o rosto de sua irmã. E após isso, todos se reúnem, e o pai de Mesh comenta com Finn que mesmo os amigos dele sendo estranhos, eles ainda são bons amigos para Mesh, portanto ele diz estar feliz com isso, e espera que a vida de seu filho seja sempre assim. Enquanto isso, Margaret se encaminha até Mesh, totalmente motivado para experimentar em primeira mão aquilo que derrotou Abel, mas no meio do caminho eles são atacados por Ryan, que ficou fazendo guarda de Mesh. Enquanto o perigo se aproxima, Mesh estava apenas curtindo com seus amigos em sua
casa, sem saber do que lhe aguardava. E na Academia Easton, os líderes dos dormitórios são o topo da magia de cada casa, os mais prestigiados e com grandes possibilidades de se tornarem o Visionário Divino. E há alguns anos, um torneio foi realizado entre a divisão do ensino médio, e o objetivo era descobrir jovens talentos entre os usuários de magia, os quais deviam ter entre 13 e 15 anos. Porém, um único mago sozinho derrotou todos os outros competidores, e por causa de uma vitória avassaladora, surgiram dúvidas sobre o vencedor. E após uma investigação, foi descoberta uma violação nas regras do torneio. O garoto mentiu sobre a sua idade. Ele, na verdade, tinha apenas 9 anos, e o seu nome era Margaret Macaron, o futuro líder da Casa Orca. E no presente, Margaret fica surpreso com a presença de um Visionário Divino e um Sword Cane em sua frente. Ele diz que não somente poderá enfrentar Mesh, mas também o Visionário Divino atual de sua escola. Nisso, ele invoca do nada um piano e começa uma melodia no meio do campo de batalha. E em meio a isso, todos ficam esperando ele acabar com um showzinho. E após perder um tempo nisso, ele finaliza a apresentação e, cheio de T maiúsculo nos olhos, ele fala The Powerless Winter. Isso enquanto faz uma cara bizarra, mas Hein apenas pode ficar se perguntando se isso significa algo ou não. E ele volta a falar. E ele diz que nem todo usuário poderoso de magia busca se tornar um Visionário Divino. Ele diz que no final de tudo, isso é apenas um título, e Margaret afirma que procura apenas força pura. Já Hein, ele buscou uma posição, então ele se questiona quem dos dois seria o mais forte. E nisso, os dois empunham suas varinhas e disparam um contra o outro, com Hein indo com suas espadas e Margaret com suas notas musicais. Enquanto essa batalha épica ocorre, Mesh e seus amigos jogam o jogo da vida na casa de seu pai, e após Dot jogar o soldado, ele consegue um dos piores resultados, sendo enganado por um feitiço de sedução e perdendo 5 milhões de Londs. E na vez de Lemon, não muda muito, com ela sendo presa por agir como um stalker com seu namorado, e isso faz ela pular 320 rodadas. E na vez de Lance, ele não acredita que esse jogo possa ler o futuro dos jogadores, e não liga tanto para ele, mas acaba caindo em uma penalidade, a qual diz que a sua irmãzinha trouxe um namorado para casa, e isso acaba com o garoto. Finn, por sua vez, se dá bem em sua jogada, mas quando é a vez de Mesh, ele tira o número 98 e acaba caindo na casa, onde descobrem que ele não pode usar magia, assim acabando com o game over. Enquanto eles estão sentindo de tudo com aquele jogo, Finn pensa no que o pai de Mesh conversou com ele e afirma que esses dias irão sim continuar. Ele terá que fazer com que continue. Enquanto isso, na batalha, Hein ainda tenta pressionar Margaret, mas ele está levando tudo na brincadeira, até que começa a pressionar Hein com a sua magia. E ele até tenta contra-atacar, mas a magia de Margaret surge ao redor dele. Ele afirma que é melhor Hein não ativar a sua magia, pois se ele recitar qualquer feitiço, aquelas notas musicais reagirão com uma explosão. Então ele se pergunta se Hein sabe por que das pessoas buscarem estímulos, sejam arte, amor, esporte, álcool, drogas ou até apostas. E ele afirma que mesmo sem essas coisas, eles poderiam viver tranquilamente. Mas então, por que eles buscam isso? E ele diz que é por conta dos estímulos. Margaret afirma que o tédio é semelhante à morte, e ele ainda dá a patada dizendo que Hein deve estar bem à toa, para zelar por outro alguém nessa altura. Ele diz que alguém tão chato não poderá lhe entreter o bastante. Nisso ele manda Hein sair da frente, pois ele quer encontrar Meshley rapidamente. Porém, Hein começa a falar. Ele diz que Mesh é um Kohai petulante, porém, mesmo sendo assim, ele ainda disse que vai virar um Visionário Divino, mesmo nem podendo usar magia, fora a afirmação de que ele mudaria a percepção desse mundo. E após relembrar a motivação de Mesh, Hein libera sua magia, fazendo o ar do lugar mudar. E nisso, com Dumbledore, o assistente do governo está dizendo que Hein corre perigo, pois nem mesmo ele sairia ileso numa luta contra Margaret. Mas o diretor acaba mudando de assunto, após falar que Hein é sim prestativo, e ele pergunta se o assistente conhece a respeito das marcas. Ele fala a respeito do poder mágico aumentar conforme o número aumenta, e o diretor afirma que na escola eles têm sim pessoas com 2 marcas, mas o número de marcas triplas cai drasticamente. E se eles dizem que duplas marcas são um talento abençoado pela magia, aqueles com a tripla seriam talentos abençoados por Deus. E no campo de batalha, Hein começa a ter o seu rosto modificado, e Margaret se derrete de emoção. E nisso, o diretor comenta que a pessoa mais jovem a conseguir a terceira marca foi Hein Ames. E nisso, a terceira marca dele surge de uma forma absurda. E o próprio começa a falar que está disposto a ajudar Mesh na ambição absurda dele de mudar a visão do mundo. E após o choque da revelação no jogo de tabuleiro, Mesh diz que sairia para uma caminhada, e eles ficam achando que Mesh ficou abalado com o que apareceu no caminho dele. E todos concordam que ele não fez nada de errado, fora que apoiam ele caso Mesh comece a guardar magos da sociedade. Porém, quando eles olham para a porta, Mesh já havia sumido, e estando bem longe,
longe, ele diz que se afastou por conta da casa estar cheia, e com tanta gente lá, ele não poderia comer seu profiterole exclusivo. Mas enquanto ele estava encarando seu profiterole absurdo, ele nota Hein e os outros tretando logo ali. E voltando para a batalha, Margaret começa a pensar sobre as 3 marcas de Hein, e ele se sente animado por estar presenciando isso com alguém de sua idade. Porém, ele volta a pensar nas variáveis e diz que a sua magia reage a qualquer feitiço, e mesmo que ele tenha 3 linhas, ele ainda não pode usar magias sem recitá-los. Porém, no meio dos pensamentos dele, Hein pergunta se foi Orter quem teria pedido para Margaret fazer algo, pois ele nunca se interessa por assuntos da escola, e nisso ele só pode pensar em o culpado. Mas Margaret tenta dar uma desculpa, perguntando do que Hein estaria falando, e nisso Mesh ouve, e Hein começa a falar sobre a conduta de Mesh, falando sobre ele ter motivos para odiar o mundo, mas mesmo assim, isso não acontece com Mesh. O garoto não é assim. No lugar disso, ele está lutando contra o próprio destino, e ainda afirma que um bando de sujos como eles não teriam como entender isso. Porém, Margaret diz que o que ele disse foi lindo, porém, isso não é da sua conta. E os subordinados do cara começam a pensar sobre ele. Eles notam que mesmo na frente de alguém com 3 linhas, ele ainda se mantém arrogante. Porém, eles lembram que não se trata de arrogância, até porque, no ano passado, ele doou 10 moedas de ouro que tomou dos seus senpais, pois não tinha interesse no cargo de visionário divino. E eles ainda falam sobre o feitiço de Margaret, que impede a ativação de feitiços. E com isso, eles assumem que é o fim de Hein, pois o talento de seu líder é completamente avassalador. E após uma breve brisa, ele começa com uma sonata com seus subordinados, invocando notas musicais para cima de Hein. E por ele não poder usar magia, Margaret acha que isso é um checkmate. Porém, Dumbledore diz para o seu assistente um segredo do uso das 3 marcas. Ele alega que quando você chega nesse ponto, você pode despertar a verdadeira forma do poder adormecido de uma varinha. E por isso que eles dizem que a magia é uma dádiva de Deus. E com isso, Hein começa a ativar o seu modo Saiyajin, invocando magia até demais, o que faz com que Margaret seja empurrado com o poder do vento. Então ele percebe que as notas de sua magia sumiram sem explodir. E nisso, Hein começa a invocação de Ares, e o diretor afirma que com esse patamar de magia, os Triple Line são capazes de retirar o poder de Deus que reside na varinha. E ao ver a varinha mudando de forma, Margaret fica abismado. Então, após um flash, uma lança aparece na mão de Hein, e ele ativa o Destrinchar do Sukuna, abrindo uma fenda no chão, dando chance apenas de Margaret levantar uma singela barreira em sua frente. Porém, o mesmo desaparece com um movimento absurdo de Hein. E nisso, Mesh aparece atrás dele, agradecendo pela ação de Hein, porém o visionário diz que estava apenas caçando coelhos na floresta, fazendo Mesh brincar com ele sobre esse ponto. E nisso, ele muda de assunto, falando sobre quão próximo está o exame do visionário divino, e como ele não sabe como dar um bom incentivo, ele diz que o que Mesh está fazendo é algo sem precedente, e não há nenhum lado positivo na derrota, e por isso ele diz para o garoto vencer, pois só dessa forma o desafio será recompensado. E nisso Margaret aparece, com os 2 no colo, e ele fica abismado com o poder das 3 marcas. Ele supõe que até um feitiço iniciante deva aparecer um second, caso usado com esse poder. E ele diz que por conta da varinha ter aumentado, o poder mágico que ela canaliza aumenta também. Ele diz que queria testar o seu second contra aquilo, mas ele priorizou a segurança dos 2 garotos. Nisso ele pergunta se fez isso por conta do seu instinto materno, porém ele deixa esse arrependimento para depois, pois ele acha que guardar o melhor para depois não é tão ruim. E um tempo após isso, o Finn está se lembrando de Mesh dividindo as moedas de ouro com ele e com Dodge, porém o garoto acha que é impossível dele fazer algo nesse exame. Enquanto isso, Lance tá no escuro, em frente à lareira, pensando na sua irmãzinha, e Dodge tá pilhado com a empolgação, quase não conseguindo dormir. E na casa de Mesh, seu pai está conversando com ele, e ele diz que já sabe da situação do garoto, sobre terem descoberto que ele não pode usar magia, e ele se desculpa por não ter dado uma vida mais normal para Mesh, porém ele diz que aproveitou demais, fora que fez amizades e comeu muitos profiteroles, e com essa demonstração de gratidão para seu pai, eles terminam a noite num clima agradável, e assim é feita a introdução do caminho para se tornar o visionário divino, o qual é dividido em 3 partes: conseguir as moedas, passar das eliminatórias e ganhar o exame final. E para ter acesso ao segundo exame, os candidatos precisam ter ao menos 5 moedas de ouro, mas por conta do incidente da Inocente Zero, o número baixou para 3, e no lugar vemos umas caras familiares e outras bem assustadoras. E após saber que Margaret está participando, o Albergue diz que essa será uma disputa complicada para Mesh. Enquanto Mesh estava para adentrar a arena, Orter o para, falando mais uma vez sobre as regras da sociedade e dizendo mais uma vez que enquanto ele viver, ele não permitirá uma existência como a dele. Mas enquanto ele fala merda, os músculos de Mesh, que diga-se de passagem, o homem tá shapeado, começam a reclamar com ele. E Mesh agradece a cada
cada um deles pelo apoio, e nisso ele aceita o desafio de Orter, enquanto diz que irá pra cima, com tudo. E como o último a entrar na arena, Mesh surge, e todos começam a falar sobre ele ser o sem magia dos rumores. E nisso, todos começam a atacar coisas neles e a vaiá-lo. Nisso, um dos idiotas comenta que se ele está no meio disso, ele também deveria estar. E alguns até compram a ideia. E vendo como todos estão contra seu amigo, Finn vai até lá consolá-lo, mas o próprio Mesh já querer ir embora. E assim, todos os 12 participantes são enfileirados. E como a primeira parte da segunda prova, eles terão que passar por uma prova de sobrevivência de caça às almas, numa floresta bem sinistra. E eles dizem que a regra requer que eles achem uma chave escondida. E após achar, é só escapar. Porém, a chave estará dentro de uma bexiga natatória especial, a qual só pode ser estourada feito um balão, usando magia. Porém, a pior parte serão as almas penadas que perseguirão eles enquanto eles fazem a prova. E após descobrir como serão as condições para passar nessa fase, um portão surge e eles são levados para aquele cenário obscuro onde eles terão que encontrar os balões e fugir das almas penadas. E Finn já começa triste por ter sido deixado sozinho naquele ambiente hostil e traiçoeiro. E um dos participantes da Casa Orca acha que tudo será tranquilo, pois basta ele procurar a chave, mas quando ele menos espera, a alma penada sai de dentro dos arbustos, pronto para descer o machado nele. E ele até tenta contra-atacar, mas a magia não surte nenhum efeito no monstro à frente dele. E a apresentadora só agora resolve contar que esses monstros são completamente imunes à magia, e ainda manda eles tomarem cuidado, mas as coisas não acabam bem para o Orca. E ela lembra que se você for acertado, será game over, e você será levado para a arena novamente, mas ainda com a dor de ter a alma dividida. E ao ouvir isso, Finn surta de medo, e assim como ela havia dito, o primeiro acertado é arremessado na arena, cheio de dor, sobrando 11 participantes no jogo, e eles começam a ver do que se trata a prova. Eles literalmente terão que sair correndo enquanto procuram a chave, fora que não há dicas de localização ou algo assim, e Lance diz que correr cegamente atrás de uma chave é um teste muito fraco, mas ele suspeita que haja alguma estratégia não revelada. Porém, alguns estão bem tranquilos quanto a isso, mas um dos participantes descobre a charada da prova. Eles querem ver como os participantes usarão a sua magia para escapar, e a apresentadora confirma isso, dizendo que as almas penadas são apenas guardiões, criados com magia apenas para esse propósito, e o ponto-chave dessa prova é avaliar o que eles fariam ao se depararem com um adversário invencível. Ela diz que nesse cenário, correr com o rabo entre as pernas é uma tática válida, que eles serão avaliados por como e quão bem conseguem fugir. Porém, a galera não gosta muito desse tipo de avaliação, e os espectadores começam a cochichar entre si, dizendo que os candidatos desse ano são muito fracos, visto que um deles já saiu tão rápido, e eles culpam isso por Hein ter participado no ano passado, pois eles não podem se comparar a ele. Enquanto a apresentadora sádica manda eles correrem como se sua vida dependesse disso, nosso Saitaminha se põe em frente ao monstro e desfere um One Punch nele, chamando a atenção de todos, pois com um único soco ele conseguiu tirar sangue do monstro invencível. E enquanto o monstro fica caído no chão, se contorcendo de dor, ninguém entende nada, e eles questionam se o teste ainda é relacionado ao quão bem você se sai quando a única opção é correr. Então, após derrubar o monstro, Mesh acha que só precisa ir atrás da chave agora, mas a alma volta a se levantar, e a apresentadora diz que eles não são chamados assim por nada. Como criaturas mortas-vivas, qualquer dano que eles levam será curado instantaneamente, e Mesh, vendo que não tem jeito, só mete o pé dali correndo. Enquanto ele corre, ele fica perguntando de onde estaria o balão com a chave, e enquanto ele dizia que queria ter seus amigos ali com ele, alguém lança uma magia em Mesh, que faz ele começar a encolher, e quando ele nota, um outro participante o chama, e ele começa a falar que as almas são boas com o som, mas possuem uma péssima visão, e por isso, se eles ficarem quietos, eles estarão seguros. E então ele retorna os dois ao normal, e explica sobre a sua magia. Nisso Mesh agradece ele pela ajuda, mas o aluno diz que essa prova é claramente feita para ser em dupla, e por isso, ele propõe que os dois formem uma, para que resolvam isso junto, mas Mesh afirma mal conhecer ele. Porém, como o garoto o ajudou, ele topa se juntar a ele, mas Max não consegue deixar de achar que Mesh é meio inocente, e seguindo ao que importa, ele diz que não pode deixar de sentir que os movimentos padronizados do Dedervant estão dando algum tipo de dica. E Mesh pergunta o que ele quer dizer com isso, mas quando ele começa a explicar de forma complexa, Mesh tem um piripaque do Chaves e apaga, e quando ele volta à real, ele diz que Max usou palavras muito difíceis, e para simplificar o máximo possível, ele manda Mesh apenas seguir os Dedervant. E ainda na mesma, Finn está se escondendo e tremendo, e Dot está simplesmente sendo o Dodge. E enquanto eles andam nas pontas dos pés, para não chamar a atenção do monstro, Mesh tropeça e ameaça cair, porém para salvar o plano, ele finca seus pés no chão, evitando chamar a atenção do
bicho, e eles afirmam que não devem fazer barulho, mas olhando mais à frente, lá estava o balão que eles precisavam estourar, e eles confirmam a teoria de Max sobre o bicho estar perto dos balões, mas ao ver que abaixo do balão estava um fole, ele acha estranho, então Mesh logo pensa que eles devem estourar o balão com a pressão do ar, mas cai em uma armadilha óbvia mais uma vez, chamando a atenção do monstro a apertar aquilo, então só lhes resta correr. E quando eles param, Mesh ainda diz que a culpa foi dos dois pela idiotice dele, e então, de volta ao balão, ele entende o mecanismo que alerta os Nethervantes, então, como opção, ele pensa em sua magia de mudar de tamanho e pretende usá-la para encher o balão com mais facilidade, mas Mesh, com seu lado uga-uga, pergunta por que eles só não estouram um balão na porrada, e ele até acha isso uma boa ideia, e se aproxima na calada, mas quando ele manda Mesh estourar o negócio, ele se joga no balão, e acaba alertando o monstro uma outra vez. Então, eles começam a teorizar mais coisas, e decidem quebrar o fole para ver se a chave simplesmente cairia de lá de dentro, mas para sua infelicidade, ela não cai, e nem o balão se esvazia, então ele suspeita que a chave estaria suspensa com magia lá dentro, e ele acha que terão que estourar o balão com magia do mesmo jeito, mas enquanto ele pensa isso, Mesh fica olhando o fole quebrado, então dá uma ideia para Max, e após esperar o momento certo, eles iniciam a operação, aumentando o tamanho do balão sem parar, e a plateia acha aquilo estranho, e a apresentadora diz que ao tocar no balão por dentro, também causa um som, então eles não poderiam se rastejar lá pra dentro, mas enquanto ela fala isso, Mesh aparece, fazendo seus movimentos de rua, e do nada, para na posição do break, e então ele começa a girar em alta velocidade, inchando o balão, e com esse simples plano de aumentar o balão e jogar ar lá dentro, a chave cai na mão da dupla, e todos ficam com medo do Mesh, chamando ele de arma viva, mas a comemoração dura pouco, pois o Nethervant aparece e coloca eles para correr. Enquanto isso, Lance consegue facilmente com seu controle gravitacional, e Dot também, de algum modo, e vários outros candidatos também conseguem, mas Finn ainda está parado no mesmo lugar, porém Dot o encontra, e mesmo sangrando horrores, ele diz que irá ajudar o garoto, e após um tempo comemorando, Mesh oferece a chave para Max, pois foi graças a ele que os dois conseguiram, mas Max diz que ele realmente é uma boa pessoa, e manda ele ficar com a chave, dizendo que ouviu dele por Heine. Então, após botar a banca do senpai bondoso, ele convence Mesh a ir na frente, pois conseguiria pegar a sua chave sozinho, e após Mesh deixar o local, Carpaccio aparece, já dando o primeiro corte em Max. Então, ele se coloca na frente do garoto para impedir que ele alcance Mesh, e após chegar de volta na arena, ele encontra Dot e Finn, os quais passaram com um pouquinho de dificuldade. Então, Lance vai falar com ele, e Mesh revela que teve ajuda para passar na prova, mas fica pensando do porquê aquele senpai lhe deu a chave. Mas enquanto ele fica nessa, o último colocado aparece, e quando eles olham, acham que é o Max, mas ele dá alguns passos e cai duro no chão, e logo atrás dele, Carpaccio aparece, mas a apresentadora se impressiona com o tanto de sangue que há em Max, e pergunta se era necessário fazer isso, e acha até que seria uma declaração de guerra, mas ainda assim, ele vai até o garoto e pisa na cabeça dele, dizendo que não precisa de fracos, pois eles são inúteis, mas Mesh vai até ele e pergunta o que ele está fazendo, e o garoto diz, como disse anteriormente, não importa o que ele faça, mas Mesh diz que se ele for mais longe do que isso, ele terá que lhe dar um soco, porém ele começa a andar na direção de Mesh, pega a água que lhe é servida e taca ela no nosso prota, mas ele consegue parar a água e utiliza a mesma para fazer seu shake, pois estava na hora de sua proteína, e Finn fica impressionado com a coragem de Mesh em fazer isso frente a frente com um cara como Carpaccio. Então ele começa a falar sobre a fala do garoto. Carpaccio não para de chamar as pessoas de fraca, mas Mesh afirma nunca ter conhecido alguém mais forte do que ele. Meu amigo botou na mesa, mandou medir e era muito longo. E com essa frase, ele impacta Carpaccio, e quando eles estão frente a frente, são ordenados a guardar a luta para depois. Então, a próxima fase se inicia, e eles são separados por times, e ganham cores diferentes, numa prova chamada de Cristais de Vida, e com as 3 equipes montadas, eles recebem cristais, e deverão quebrar os cristais da equipe adversária, e uma equipe é desqualificada quando todos os cristais são quebrados, porém a explicação acaba com os neurônios de Mesh, e Dot reclama sobre isso, e ela resume em encontrar os cristais e quebrar os das outras equipes, e com Lance em outro time, Finn se sente mal, mas os cristais são logo divididos, e ela ainda avisa que eles são frágeis, e Finn começa a pensar nas divisões, e acha que mesmo que seu cristal quebre, ele ainda estará bem, mas quando ele olha pro lado, Mesh havia quebrado o seu, dizendo que apenas escorregou, e para piorar,
Dot também quebra seu cristal. Porém, eles afirmam que protegerão o cristal de Finn de toda forma. Mas após eles serem teletransportados, todos acabam separados, assim como na rodada anterior. E isso acaba com Finn, que fica puto por uma partida de equipes ter divisão de participantes. Então, após o início da prova, em equipe, onde você precisa destruir os cristais da equipe adversária, Finn acaba completamente isolado e ele fica muito bolado, afinal, uma prova em equipes não deveria separá-los. E nisso, Mesh logo percebe que precisa rapidamente encontrar o Finn, afinal ele está com o único cristal que sobrou na equipe, e quanto a Dot, ele pensa a mesma coisa. E voltando para Finn, ele se lembra que Mesh e Dot acabaram destruindo seus cristais, então ele pensa consigo que o único que eles têm é o que está com ele, e ele precisa defender isso com a sua própria vida. Mas enquanto ele continua andando, ele acaba dando de frente com Carpatio e um outro aluno da Orca. E nisso, esse aluno está ajoelhado no chão, pedindo desculpas para Carpatio, e quando o Finn olha ele logo se assusta, mas vê uma faca cravada no ombro do garoto. E enquanto ele assiste essa cena, Carpatio começa a balançar a faca que está grudada no seu ombro, e ele começa a falar sobre como o talento não é distribuído de forma uniforme. E nisso, o aluno não consegue aguentar a dor da facada que estava levando no ombro, com o dano sendo transferido para ele. Então ele desmaia soltando seu cristal, e Carpatio continua o humilhando, falando que ele deve viver uma vida condizente com seu status, então ele simplesmente destrói o cristal. E enquanto isso, Finn fica olhando de longe, pensando que ele não precisava ir tão longe, e começa a ficar com medo. E quando Carpatio finalmente se vira para ir embora, Finn começa a pensar que caso ele lhe encontre, ele está muito perdido. Então ele começa a fazer cosplay de Trax e tenta se juntar ao ambiente, fingindo ser uma matéria inorgânica, fazendo parte da parede. Então ele para quase que todos os seus batimentos, e quando ele sente que já não tem mais nenhum movimento na área, ele resolve olhar para ver se Carpatio já teria ido embora, mas ele não vê o garoto em lugar nenhum. E quando ele finalmente começa a ficar mais tranquilo, pois finalmente se livrou do pior participante dessa prova, Carpatio aparece no cangote dele. Na moral, não passava nem agulha. E nisso, Carpatio pergunta o que ele está fazendo, e Finn até tenta se fazer de bobo, mas o garoto logo levanta sua Sword Cane. E nisso ele começa a pedir socorro por dentro, falando que até lambe o pé de alguém que lhe salvar. Mas Carpatio começa a reconhecer ele, sabendo que o nome do garoto é Finn Ames. Então ele lembra que ele foi quem passou no exame de admissão por pouco. E nisso, ele começa a achar estranho um cara sem talento como Finn estar na Easton. E agora, além de tudo, ele estar no exame de Visionários Divino. Então Carpatio começa a pensar que o irmão de Finn acabou mexendo alguns pauzinhos por trás dos panos. Porém, ele diz que isso o enoja, pois um cara sem talento como ele não mereceria estar ali. E logo, ele manda Finn entregar o seu cristal. Porém, ele obviamente não faz isso igual uma pessoa normal, e faz da pior maneira mais pescotapa possível, deixando o Finn cagado de medo. Mas mesmo assim, Finn sabe que aquele cristal é o futuro de Mesh, então ele não pode se dar ao luxo de desistir dessa prova. Mas quando ele estava movendo sua mão para dentro do casaco para tirar a sua varinha, ele é ferido. E Finn fica sem saber o que aconteceu, pois ele não viu da onde veio esse ferimento, e começa a se perguntar se era magia. Nisso, Carpatio começa a perguntar o que ele estava para fazer, pois mesmo ele sendo fraco, ele ainda tentou resistir. Então Finn começa a se sentir do mesmo modo que sempre se sente na frente de alguém muito forte, a sensação que faz com que seus vasos sanguíneos comecem a contrair, e seu coração começa a parecer contrair de tanto frio. E nisso, Carpatio começa a falar que Finn deve saber a diferença de poder que há entre os dois, então ele pode não se machucar nesse processo, caso ele entregue o cristal logo. E ele ainda comenta para dar mais medo ainda em Finn, que ele com certeza não quer terminar como aquele outro aluno ali. Mas o terror psicológico de Carpatio não faz efeito em Finn. Enquanto isso, Mesh está correndo em direção a ele. Mas enquanto eles estão nessa, nem todo mundo está com a corda no pescoço, e Margaret continua andando tranquilamente pelos corredores. E nisso ele continua pensando nos três principais que estão participando dessa prova, que seria Mesh, que não usa magia, Lance, quem passou em primeiro no exame de admissão, e Carpatio Luoyang, que é um dos mais fortes e detentor de uma Sword Cane que está participando. Porém, Margaret pensa que assim como ele, Carpatio não parece ter interesse em se tornar o Visionário Divino, então ele cogita que ele tenha feito outro acordo com Worter também, pois Carpatio é um prodígio que foi escolhido por uma das varinhas de tesouro nacional. E Margaret diz que se for olhar somente no talento, ele provavelmente é o melhor aluno da escola, mas ele ainda é muito imaturo, basicamente um fruto verde. E enquanto ele fala isso, Margaret começa a viajar de maneira absurda. Então, voltando para a ação, Carpatio ainda está falando com Finn para ele desistir de uma vez, mas Finn começa a pensar consigo mesmo que essa é a sua melhor chance, pois ele está sendo subestimado pelo seu oponente, e ele ainda não mostrou sua magia única. Então, devagar, ele coloca a mão dentro do hobby, pegando sua varinha e ativando sua magia para o alto, e isso faz com que Carpatio se
siga com os olhos a direção para onde Finn está apontando, mas quando ele volta o olhar para o garoto, ele já meteu o sumidão. Então, percebendo que foi uma mentira para correr, ele diz que logo o alcança e começa a caminhar atrás de Finn, mas em dado momento, quando ele ia começar a descer a escada, Finn ativa sua magia e faz ele voltar para onde ele estava basicamente bulinando aquele aluno de amarelo. Então ele começa a reconhecer o local e percebe que essa é a magia de Finn Ames. Então ele também percebe que aquele aluno não está mais lá e começa a cogitar uma magia de troca de lugar. E ele percebe que Finn usou isso para abrir uma distância maior ainda entre os dois. E Finn, por sua vez, começa a ficar feliz, pois se afastou bastante de Carpaccio, mas o que ele não esperava é que mesmo assim sua perna seria cortada. E nisso ele simplesmente cai sangrando e agonizando no chão. Enquanto isso, Carpaccio vai andando até ele, até chegar bem perto e sem nenhum tipo de piedade, ele pisa na perna ferida de Finn, falando mais uma vez sobre a diferença que existe entre a força dos dois. Então ele continua pedindo para que Finn entregue esse cristal, mas vendo que Finn não iria fazer isso, ele então levanta sua faca e começa a acertar seu abdômen sem nenhum tipo de pudor. E as pessoas que estavam assistindo isso começam a ficar com remorso, perguntando se ele realmente precisaria ir tão longe. E quando mais uma vez ele ia falar para Finn desistir de uma vez, Finn fala que não vai fazer isso, não importa o que acontecer. Então ele começa a se lembrar de Mestre, dizendo que tem a sorte de ter um amigo bom que nem ele. E ele diz que mesmo sendo fraco ou alguém ridículo como ele não pode se dar ao luxo de abandonar os seus amigos. Então isso entra na mente de Carpaccio. Ele começa a ficar mais psicopata ainda. E para piorar o estado mental que esse cara se encontra, Finn começa a atacá-lo com magia, mas logo é ferido novamente. E dessa vez ele já cai fedendo. Então Carpaccio começa a dizer que pessoas que continuam insistindo, mesmo não tendo nenhuma chance, são as que mais lhe irritam. Então ele vira sua faca. E aí começa o problema. Ele leva ela para o seu pescoço, pensando em fazer um tipo de corte que não se faz e transferir ele para Finn. E nisso, as pessoas na arquibancada começam a pensar que se ele fizer isso, ele realmente vai estar indo longe demais. Nisso, ele até chega a encostar a faca no seu pescoço e abre uma leve ferida, mas todos ficam apreensivos até que Mesh simplesmente aparece, agarrando a cabeça dele e estourando ela na parede. Ele tranquiliza Finn, dizendo que seus esforços não foram em vão. Afinal, ele conseguiu tempo bastante para que Mesh chegasse. E nisso, ele agradece Finn, enquanto faz uma cara séria porque o cara tá muito puto. E nisso, ele larga Carpaccio, então ele começa a andar na direção de Finn, mas ele começa a sangrar. Então Carpaccio volta a se mexer, e a sua Sword Cane abre suas asas. E ele começa a falar que não sente dor, e além disso a sua varinha especial, mas Mesh não está nem aí pra isso, e já larga mais uma joelhada na cara dele. Porém, como esperado, o dano volta para Mesh, recebendo uma pancada no rosto, sem nem saber de onde veio. Nisso, Carpaccio começa a dizer que a sua magia transfere o dano que ele leva para os outros, então ele se fere, transferindo o dano para Mesh, e ele ainda fala que toda a dor que ele sentiria é absorvida pela magia, e ele fala que isso não é intencional, então toda e qualquer dor que ele possa vir a sentir, a varinha que absorverá, e ele diz que desde que foi escolhido pela varinha, esse poder se ativa automaticamente, e por conta disso, desde que ele nasceu, ele nunca sentiu dor. Então Dumbledore começa a dizer que há apenas 13 varinhas da antiguidade no mundo mágico, e por conta dele ter dominado totalmente a sua Sword Cane, ele inegavelmente é um dos maiores talentos da atualidade. Então, voltando para Carpaccio, ele começa a dizer que quer saber como é sentir dor, porém ele diz que é completamente impossível para um sujeito como Mesh fazer ele sentir dor. Então ele finca novamente a sua faca em seu ombro, ferindo mais uma vez Mesh. E nisso ele continua, e Finn começa a pensar que esse ataque é completamente desleal, pois não tem como ele errar. Mas mesmo assim, recebendo várias facadas, Mesh parte para cima, dando um soco em Carpaccio, porém ele recebe esse soco de volta. Mas mesmo sabendo disso, Mesh continua indo para cima, e ele continua testando para ver até onde ele vai aguentar, dando soco, chute e tudo que pode. Porém Carpaccio começa a dizer que eles simplesmente deveriam desistir, pois nem ele, nem Finn conseguirão fazer alguma coisa, e o mais certo a se fazer quando não se dá para prosseguir é desistir. E Mesh concorda com isso, dizendo que realmente o mais fácil seria desistir quando não se pode prosseguir. Mas ele diz que mesmo com isso, Finn continua lutando contra alguém infinitamente mais forte do que ele, e então ele não vai deixar alguém desdenhar do seu amigo após ele fazer isso. Nisso, Mesh puxa a mão para trás e prepara um soco, partindo para cima com tudo, então ele começa uma sessão de espancamento. E Carpaccio até pensa na estratégia dele de sobrecarregar a sua Sword Cane, mas ele acha isso impossível, até que Mesh continua dando soco sem parar, e então uma rachadura aparece na deusa atrás dele. E essa rachadura logo deixa de ser uma, passando para 2, 3 e mais ainda. E então ele percebe que a deusa tinha sim um limite, e quando Mesh continua batendo, ele consegue causar um dano significativo naquela estátua. E quando ele diz que achava que isso era impossível, Mesh diz que isso é óbvio, afinal ele é 1 milhão de vezes mais forte do que ele. Então
Então ele diz que quando começar a doer, ele quer ver Carpaccio se opor a ele como o Finn fez. E mesmo estando surpreso com isso, ele diz que isso não vai adiantar, afinal quanto mais dano ele recebe, maior fica a proteção da deusa. Então ela se transforma em um monstro grotesco, com várias agulhas na mão, e ela começa a lançar essas agulhas para cima de Mesh, mas ele consegue desviar de todas. E assim Carpaccio começa a ficar animado, continuando dando facadas e transferindo dano para Mesh, que está sofrendo dano enquanto foge das agulhas. Porém, em dado momento, a chuva de agulhas para, e Mesh tira sua varinha de ferro de dentro do seu hobby. Então, ele agarra a varinha e puxa ela para cima. E nisso, ele começa a moldar o ferro com seus próprios dedos, transformando a varinha em uma raquete de tênis. E nisso, ele começa a ricochetear uma bola de ferro na cabeça da estátua, enquanto foge daquelas seringas. E nisso, ele está abrindo cada vez mais uma fissura na testa da deusa. E após inúmeros acertos certeiros e cada um mais forte que o outro, Mesh consegue partir a deusa em pedaços. E isso deixa Carpaccio completamente desacreditado. E Mesh diz para ele que já que ele quer tanto saber como é sentir dor, ele irá lhe apresentar. Então ele senta uma raquetada monstruosa na cabeça do garoto. E nisso todos ficam desacreditados, afinal um cara sem magia conseguiu uma vitória completa em cima de um dos detentores de uma Sword Cane. Então Finn começa a se preocupar com o Mesh, mas ele diz que graças a um cara dedicado como ele, Mesh ainda continuará com seus amigos. Então ele agradece. Enquanto eles estão nesse clima, Carpaccio começa a conhecer o que é a dor. Então ele se lembra do que fez com o Finn. E mesmo ele sofrendo algo terrível como isso, ele ainda estava disposto a ir mais longe do que isso por outra pessoa. E ele se lembra de Mesh falando que queria ver se ele seria capaz de se opor a ele mesmo sentindo a dor que Finn sentiu. E assim ele diz que a diferença entre os dois é evidente, e ele foi completamente derrotado. Então, logo após Mesh conseguir vencer Carpaccio, a batalha ainda continua, afinal, a prova ainda não acabou. E junto de Margaret, alguns alunos não parecem estar nada bem. E mesmo estando em dois e apontando as suas varinhas para Margaret, ele parece não ligar, e até bota sua mão no ouvido para escutar alguma coisa. E quando ele consegue, ele diz que é um ré. E ele diz que dentro dele, a força e o som estão interligados. E Margaret diz que para ele, a força dos dois está no ré de todas as notas musicais. E quanto mais agudo o som fica, mais forte ele é. E ele ainda diz que eles estão no segundo de 8 partições, de tão fraco que eles são. E com isso, Margaret apenas afirma que eles não estão no nível de fazer ele ver a primavera. Nisso, ele apenas manda os dois deixarem os cristais e irem embora, mas os caras são teimosos e querem apanhar um pouco para aprender. Mas eles até que conseguem ativar uma técnica muito interessante, e eles dizem que mesmo que Margaret esteja no nível de um visionário divino, os dois conseguiram 3 moedas de ouro cada um, ou seja, eles estão no topo. Então, com a vantagem numérica, talvez eles consigam fazer alguma coisa, mas Margaret apenas ativa um feitiço chamado Ré Renegado, e dele saem várias partições musicais, atacando o lobo que eles invocaram e quase destruindo a barreira que eles ativaram em emergência. E eles ficam espantados que mesmo com um feitiço básico, ele esteja dando conta de 2 alunos que estão no mesmo ano que ele. Então, eles acabam tomando a pior e saem voando. Enquanto os dois estão paralisados, Margaret vai até eles e diz que ele está no Si em todas as notas e eles estão no Ré, e ele pergunta se eles entenderam a diferença entre eles. Então ele simplesmente quebra o cristal dos dois. E após essa eliminação, uma das equipes é derrotada, e assim é o fim da segunda rodada. E Dot, por sua vez, percebe que a partida acabou sem ele nem ter feito nada. Então eles retornam para o Coliseu. E os dois, como bom cabeça de vento que são, eles ficam apenas felizes pois tudo deu certo. Então Dot começa a zoar com o Mesh. Nisso, ele começa uma entrevista chamando o Mesh de MVP de toda a rodada. Mas no meio da gracinha deles, um silêncio ensurdecedor começa. Então Mesh nota que alguma coisa tá acontecendo. E lá de cima, o Dumbledore diz que agora a maior provação de Mesh estava para começar. E todos na plateia percebem o poder que estava emanando daquela pessoa. Então Margaret para atrás de Mesh, falando mais uma vez sobre a primavera. E ele diz estar ansioso para a próxima rodada. E após um momento de tensão, Mike começa a falar com o Mesh, deixando o Finn assustado. Mas ele se lembra que Mike é o peitoral do seu amigo. Então ele diz que Mike pediu para ele tomar cuidado com essa pessoa. Enquanto isso, com o Alberg, um dos visionários divinos vai até ele e diz que com Margaret na jogada, Mesh já não teria mais tanta moleza como estava tendo. E ele comenta dizendo que Raine só virou visionário divino em seu segundo ano por conta de Margaret não ter tido interesse em tomar o cargo para si. Então o visionário diz que como responsável pelo recurso humano da magia e examinador do exame de visionários divino, ele afirma que a pessoa com mais qualificação para se tornar um visionário divino era sem dúvida Margaret Macaron. E ele diz que viu com seus próprios olhos quando no passado Margaret
Matt derrotou todas as pessoas que estavam participando da competição, mesmo possuindo apenas uma Second Line. Então, o Albergue concorda com ele, dizendo que ele tem razão. Mas quando ele ia continuar, o Visionário se adianta e supõe que o Albergue iria dizer que, em um caso normal, ele provavelmente viria se tornar o Visionário Divino. Mas o cara simplesmente diz que não vê o que todos veem nessa pessoa. Olha, já falaram isso do Yuta e o Sukuna tá levando um pau, hein? Então o Visionário começa a pensar que Macaron tem habilidades para se tornar um deles. E mesmo que Mesh tenha um poder equivalente, ele ainda acha que Macaron está muitos anos à frente. Enquanto isso, na sala do grupo Orca, aquele mesmo cara que foi o primeiro a ser eliminado, ele começa a pensar na humilhação pela qual passou. Então ele acha que seria uma boa ideia falar para Macaron sobre o fato de Mesh não poder usar magia. Então ele sugere colocar laxante na comida de Mesh para poder atrapalhar o seu desempenho. Mas quando ele chega muito perto de Macaron, ele simplesmente lança o cara longe com apenas um dedo e fala para ele não tentar acabar com a sua diversão, a menos que ele queira morrer. E ele ainda diz a mesma coisa para Orter, que estava ali no canto, mas o Visionário diz que se ele fizer o trabalho, ele não vai dizer nada. E isso simplesmente deixa o moleque incrédulo, pois ele não baixa a cabeça nem mesmo para um Visionário Divino. E enquanto a situação tá ultra tensa do lado de Margaret, Mesh está falando sobre por que ele treina. E ele diz que no começo foi porque o seu pai o obrigava, e ele odiava fazer isso, mas conforme ele ia fazendo, ele continuava treinando, e conforme ele ia fazendo isso, o peso que ele conseguia puxar foi subindo. E hoje ele pode dizer de cabeça erguida que a razão dele puxar pesos é por eles existirem. E enquanto essa maluquice continua, Dot começa uma apresentação com um violino, e Mesh continua dizendo que a razão para os humanos terem braço é para que eles puxem peso. Enquanto isso, Finn, sendo o único sensato, nota o que está acontecendo com aquele bando de maluco. Enquanto isso, Lemon-chan começa a falar também, fazendo o seu dramalhão de sempre. E ela fala a razão dela ser uma mulher tão intensa, e ela diz que é por conta do seu amor não parar de crescer. E ela diz que se tem algum motivo para ela ser uma mulher intensa, é porque o seu amor existe. E Finn nota que mais uma vez está acontecendo algo completamente bizarro. Então Lemon e Dot começam a dançar. E no meio da dança, Dot simplesmente pergunta que tal se ele fosse o amor dela. Mas Lemon simplesmente dá um toco nele. E a cara de Finn deduz muito o que eu tô sentindo assistindo isso. E no meio dessa maluquice, Mesh simplesmente tira do bolso seu whey protein e simplesmente mete pra dentro a sua dose diária de nutrientes. E no meio disso tudo, aparece o Visionário Divino. E Mesh, por incrível que pareça, reconhece ele como um dos que foram atormentar ele naquele julgamento. Então Finn pergunta o que um Visionário Divino importante como esse estaria fazendo ali. E ele simplesmente diz que está interessado em Mesh e diz que quer jogar um jogo com ele. Mas Mesh simplesmente diz que tá fora e quer descansar. E todos ficam surpresos com como o Mesh está tratando alguém de tanta importância. Mas o cara diz que ele é o encarregado dos recursos humanos mágicos do Gabinete da Magia. E ele diz que ele quem fiscaliza todos que podem ou não se tornar um Visionário Divino. E ele diz que se caso ele não reconhecer Mesh, ele pode não virar um. Então Mesh, por livre e espontânea pressão, acaba aceitando o desafio do cara. E então ele diz que não seria justo Mesh passar nessa prova sem ganhar nada. Então ele diz que caso Mesh ganhe, ele o aprovará no exame sem nem que ele precise fazer. Então eles ficam surpresos e perguntam qual seria a prova. E o cara diz que seria não olhe para lá. E Mesh diz que é muito bom nisso e aceita o desafio do cara enquanto gira o próprio dedo como se fosse uma Beyblade. Então os dois se põem um à frente do outro e logo o Visionário Divino faz um círculo com magia embaixo de Mesh, falando que é claro que as regras são um pouco diferentes do normal. Ele diz que não terá Joken Pole e ele quem começará apontando. Além disso, se Mesh durar 3 segundos dentro do círculo e não olhar para onde ele apontar, Mesh ganha. Então Finn pensa que com essas regras a vantagem está totalmente com Mesh. E assim, eles armam uma melhor de 3 e se preparam para começar. Nisso, o Visionário Divino aponta para cima, enquanto Mesh olha para baixo. Então ele acha que ganhou, mas logo uma rajada de magia vem do chão, tudo para forçar Mesh a levantar a cabeça. Mas nosso Saitamiya mais uma vez não decepciona, e mesmo desviando ele continua não olhando para cima. Então eles já se preparam para a próxima rodada, e quando o Visionário aponta, ele aponta para 2 direções ao mesmo tempo. Então Mesh vê 2 orbes de magia vindo na direção dele, e como ele não pode olhar para nenhum dos lados, ele resolve simplesmente parar a magia com as próprias mãos, enquanto abaixa a cabeça olhando para o chão. Então o Visionário percebe que esse nível de magia, Mesh consegue parar com as próprias mãos. Então o Visionário decide apelar e basicamente puxa aquela espada que estava na cintura dele já faz um tempo. Então ele diz que as chamas daquela espada queimam tudo que toca até virar cinzas. E basicamente o cara não estava ganhando e apelou para Amaterasu contra nosso Saitama.
chama. E ele ainda diz que contra ela, ele não poderá continuar agindo como estava agindo antes. E nisso, Mesh simplesmente diz que ferrou. Então, Finn começa a falar para Mesh desistir de uma vez, mas ele diz que não pode. Então, o Visionário Divino se prepara para continuar o olha para lá, e então ele para a espada no chão e simplesmente aponta para 3 direções diferentes, fazendo com que Mesh tenha que olhar para baixo, caso não queira perder. E nisso, ele simplesmente saca a espada e parte para cima de Mesh, preparado para começar uma chuva de golpes, mas enquanto ele desfere eles, Mesh consegue desviar de todos, enquanto anda dentro daquele círculo, com extrema facilidade. E num dos últimos golpes, Mesh consegue desviar abaixando totalmente a cabeça, mas o Visionário, não contente, consegue conectar um golpe que quase leva Mesh. Mas como último recurso, Mesh finca os pés no chão e simplesmente salta, levando aquela parte do chão junto com ele. Mas quando ele cai, uma coruja acaba entrando dentro do paletó dele, roubando seu profiterole, fazendo com que Mesh olhasse para a esquerda. E com isso, ele diz que perdeu, mas o Visionário Divino diz para deixar assim, e afirma que eles empataram. E com isso, Mesh aceita o que ocorreu, mas o Visionário diz que com esse nível será bem difícil Mesh derrotar Margaret. E assim, ele se desculpa por ter vindo e simplesmente vai embora. E assim, após isso, seus amigos vão até Mesh, e o garoto diz que se caso o Visionário Divino não tivesse contido, ele acabaria sendo atingido. E ele também nota que, por incrível que pareça, o Visionário não usou nenhum feitiço. Enquanto isso, o Visionário continua pensando em Mesh, e diz que de primeiro momento, Mesh decidiu parar a espada com a testa, e ele diz que o garoto é bastante interessante. E ele pensa que o garoto precisa se tornar um Visionário Divino, mas se ele morrer, tudo será em vão. E enquanto ele pensa na possibilidade de Mesh se tornar o aliado dele, ele acha isso bem interessante e torce para que Mesh suba até o seu nível. Então, após mais um tempo de descanso, começa a última rodada, onde basicamente será um PVP 1 vs 1, onde o oponente precisa se render ou ficar inconsciente para que o outro participante vença. E de um lado, o participante que mais conseguiu moedas de ouro, totalizando 7, Mesh, entra na arena, e do outro lado, Margaret Macaron. Então todos ficam apreensivos, até mesmo o diretor. E assim, Margaret fala com o Mesh que ele deve cumprir o seu dever kármico de o entreter, mas Mesh fica super de boas ouvindo isso. E um pouco antes da batalha começar, os dois mostram quão excêntricos são, quando Mesh diz que precisa comer o seu profiterole de pré-treino, e Margaret escolhe comer o seu camarão de pré-treino, mas ele começa a mergulhar o camarão num monte de molho tártaro, e Mesh diz que com esse tanto de molho o camarão vai perder o sabor. Mas Margaret afirma que o camarão está ali para deixar o molho tártaro ainda mais saboroso, e Mesh simplesmente ignora tudo que ele diz, e apenas foca que o cara tem um olhar de maluco. E enquanto isso, aquele visionário começa a pensar que Orter não organizou mais nenhum ataque surpresa, e isso deve demonstrar o quanto Orter acredita em Margaret, por isso ele acha que Margaret não perderá. E por fim, os dois iniciam a batalha, com Margaret liberando uma quantidade absurda de mana, e Mesh já fica em posição de combate. Nisso, lá da plateia, Finn começa a passar mal, pois a quantidade de magia que Margaret está liberando é completamente absurda. E com o primeiro movimento, ele simplesmente lança uma magia básica na mão de Mesh, e eles acham que ele conseguiria lidar com isso fácil, mas Mesh não consegue. A magia é muito pesada e começa a empurrar ele para trás, até que ele é explodido na parede, e Margaret acha que acabou, mas logo após, Mesh já gruda nas costas dele, e já pula, se preparando para aplicar uma Lotus primária no Margaret. Então eles percebem que os dois conseguiram acertar um ao outro logo de começo, e começam a pensar que os dois estão em pé de igualdade, mas Dodge começa a pensar em como o Mesh conseguiu se safar daquela bola de energia, então Finn diz que ele começou a correr para trás, e conseguiu se esquivar antes de ser atingido. Porém, mais uma vez saindo da fumaça, Margaret diz que as coisas começaram a se esquentar, mas ele ainda não está aproveitando, e assim, os dois se colocam frente a frente mais uma vez, e na moral, isso aqui tá muito bom, mais 6 episódios de pura ação. Então galera, se você quiser continuar vendo, mexe aqui no canal todo sábado, deixa o like, se inscreve, e vamos que vamos bater os 500 mil inscritos. Quando bater 12 episódios, eu vou postar a primeira e a segunda temporada completa, para vocês passarem um dia inteiro vendo isso daqui. Então eu vejo vocês lá, fui! Enquanto as coisas esquentam entre Margaret e Mesh, o líder da Inocente Zero está em cima de dragões, se encaminhando para o local, dizendo que parece mais uma excursão, e ele diz que fez Mesh esperar por muito tempo. E logo após a cena onde Mesh dá Lotus primária em Margaret, o Visionário Divino explica como Margaret conseguiu sair ileso desse tipo de ataque, e ele explica que o aluno fez uma almofada com o som usando a sua magia, e por isso conseguiu se safar desse dano imenso. Enquanto isso, algumas pessoas na plateia começam a perguntar se Mesh pode usar magia, afinal, ele chama seus golpes assim, e o Visionário Divino começa a se questionar se ninguém vai reclamar disso, afinal, Mesh não pode usar magia. Enquanto isso, Margaret começa a se empolgar, e pede para Mesh continuar o entretendo. Então ele começa a soltar a magia Naucus em cima de Mesh, jogando várias e várias
vezes perseguindo o nosso prota, mas nisso Mesh consegue se mover até as costas de Margaret, e quando ele iria acertar um soco nele, Margaret consegue se virar e colocar a varinha na cara de Mesh, e Dot fica preocupado com isso, mas os dois param um próximo do outro. E Margaret diz que conforme a movimentação de Mesh, ele percebeu que ele está protegendo algo, então Mesh confessa que está protegendo um de seus profiteroles, e Margaret diz que é melhor ele tirar isso do bolso, pois se ele lutar protegendo algo, ele não dará tudo de si. E assim Mesh entrega o profiterole que tinha consigo, e eles dão continuidade para a luta. E assim todos vão à loucura por tamanho cavalheirismo deles, e Lance fica espantado por eles ainda nem estarem indo a sério, mas o Visionário Divino acha que com a Second de Margaret, se ele levar a sério, a luta acabará em um instante. Dito isso, os dois prometem aumentar o ritmo, então Margaret invoca mais uma de suas magias, e quando ele atira ela em Mesh, Mesh tenta dar um soco, mas a mão dele atravessa a magia, e ela atinge diretamente os seus tímpanos, fazendo o ouvido de Mesh começar a sangrar rios. E Margaret diz para ele não levar a sua magia como qualquer coisa, aonde um soquinho poderia revidar. Porém, Mesh nem tá ouvindo, afinal ele teve seus tímpanos estourados. E Margaret reafirma que esse é o pior tipo de magia para Mesh inventar. Então ele lança sua magia em Mesh novamente, acertando mais uma vez o garoto. E mesmo Mesh conseguindo levantar a guarda para a magia dele, ainda assim ele sofre muito dano com ela. E todos ao redor começam a notar que a magia de Margaret é muito difícil de ser contida, e Mesh começa a dizer que a magia não pode ser parada, é como se ela viesse de dentro. E Margaret começa a dizer que está tudo bem as suas expectativas de não serem correspondidas, e então ele começa a invocar uma outra magia, e dessa vez vários instrumentos aparecem em volta de Mesh. E seus amigos percebem logo que isso é bem ruim, e Margaret declara que esse é o fim. E então ele libera várias ondas sonoras com os equipamentos. Então, quando as ondas se aproximam de Mesh, uma explosão acontece. E assim, as magias começam a desaparecer, e todos começam a achar que a vitória foi completamente unilateral, afinal, Mesh não teria como bater de frente com ele. Mas quando eles olham e a poeira abaixa, Mesh não está ali. E quando Margaret percebe que ele sumiu, a mão de Mesh simplesmente agarra a perna dele e puxa ele para dentro da terra, sobrando apenas a cabeça para o lado de fora. Então ele percebe que para evitar o som, Mesh se jogou dentro da terra, e nisso Finn diz que viu o que ele fez. Antes que o som pudesse alcançar, ele mergulhou e começou a cavar por debaixo da terra, tudo para evitar a propagação do som. Mas afinal, Finn cai na real e percebe que isso é quase impossível, afinal o som se propaga muito rápido. E vendo que a cabeça de Margaret está ali como um pino de golfe, Mesh ativa sua magia de quadríceps, então acerta o garoto com tudo, tirando ele de dentro da terra e jogando ele pra longe. E assim todos ficam espantados com o Mesh ter derrubado Margaret com apenas um golpe. Enquanto isso, o Visionário Divino continua incomodado com o Mesh tá chamando isso de magia. E não satisfeito, Mesh se joga em cima do cara, e todos ficam incrédulos, pois eles verão um espancamento em uma escola de magia. E sim, ele começa com uma chuva de meteoros, e não para de bater. E a plateia começa a pensar que Mesh está indo um pouco longe, porém o Visionário Divino entendeu as coisas. Mesh percebeu que era isso que Margaret queria. E então Margaret se levanta, jogando Mesh para trás, e ele diz que ele ganhou sua admiração, então ele vai enfrentá-lo na sua verdadeira forma. E assim, ele ativa seu som da metamorfose, e então uma quantidade cavalar de magia é liberada. Isso enquanto Margaret começa a gritar igual um ogro, e então a sua forma é mudada para de um garoto totalmente delicado e pequeno. E Mesh só consegue pensar que dessa vez o cabelo dele cresceu. Enquanto isso, Margaret diz que Mesh o forçou a revelar essa forma. E enquanto faz uma pose fazendo X com seus mindinhos, ele chama Mesh de safadinho. E assim, todos percebem que o corpo de Margaret mudou completamente. Porém, a única coisa que Mesh consegue pensar é o quão esquisito é ele fazer X com os mindinhos. E enquanto isso, aquele Visionário Divino loiro está se admirando e pensando em como Mesh está. Mas enquanto isso, aquele secretário do Ministério da Magia vai até Ryan e declara que está havendo uma emergência. E ele diz que a Inocente Zero voltou a agir. Então ele se lembra do julgamento de Mesh, onde a Inocente Zero apareceu por meio de um verme que ele injetou em um dos juízes. E na ocasião, eles aproveitaram para dizer que Mesh é deles e nenhum dos magos deveria mexer com seu garoto. E assim, Rio percebe que eles devem agir. E ele pergunta qual deles está se movendo. E então, o assistente diz que dessa vez é o próprio Inocente Zero que resolveu agir. E voltando para a arena, o clima está completamente tenso. E Mesh diz que ele acabou virando uma criança, mas Margaret diz que não foi apenas isso que aconteceu. E dessa vez, com seu poder mágico totalmente liberado, ele irá mostrar a sua verdadeira magia para Mesh. Então, ele estala seus dedos e aparece ao lado do garoto instantaneamente. Então, ele assopra no ouvido de Mesh e faz Mesh cair no chão completamente arrepiado. E ele começa a dizer que com seu poder mágico liberado, ele também liberou outras magias que ele pode usar. Mas Mesh não espera ele dar o seu discurso e já vira com um gancho tentando acertar nele. Mas além de Mesh não conseguir acertar ele, o cara simplesmente desaparece e reaparece lá em cima da arquibancada, a pelo menos uns 30 metros do chão. E Mesh fica espantado com isso acontecendo,
sorrindo, mas não feliz, quando ele estala seu dedo de novo, ele instantaneamente acerta o rosto de Mesh, voltando para a arena. E Mesh, ao ser atingido, começa a pensar que Margaret tem músculos como os dele, mas ele diz que não é nada disso, então ele começa uma chuva de estaladas de dedo, e em cada uma delas, ele se teletransporta para um local diferente, e assim Mesh fica perdido com tamanha velocidade. E o Visionário Divino, enquanto assiste, percebe que essa é uma magia que faz ele poder se mover navegando no som. E resumindo, toda vez que ele propaga o som, ele consegue se mover nessa velocidade, e para Mesh, que não tem magia, poder sobreviver a isso, ele terá que se mover ainda mais rápido do que a velocidade do som, mas ele não está conseguindo, está brincando de bobinho com Margaret. E assim, se dá início a uma sessão de espancamento, onde Margaret começa a jogar Mesh de um lado para o outro. E Finn percebe que o ataque aparece logo quando ele estala o dedo, e Dot diz que mesmo ele sendo rápido, isso ainda é demais. E quando o Mesh se levanta do último ataque, ele encosta sua mão na parede. E Margaret percebe que o cara é realmente bem durão, mas dessa vez, quando ele estala o dedo e cria projeção astral para se mover na velocidade do som e chegar perto de Mesh, ele consegue acompanhar a velocidade com seus olhos. E por fim, Mesh consegue esquivar-se do ataque dele, aparecendo logo depois atrás de Margaret. E sentindo a fungada de Mesh no cangote, Margaret arregala os olhos perguntando como. Então o Visionário Divino percebe que Mesh utilizou a parede para sentir a propagação do som. Afinal, o som se propaga de maneira bem mais rápida através de coisas sólidas. E ele diz que ao encostar na parede, ele conseguiu sentir o som chegando instantes antes de realmente ser atingido. E para ele conseguir desviar disso, ele tem que ter um tempo de reação de outro mundo. Mas mesmo com isso, Margaret diz que ele ainda tem isso. Porém, quando ele instalar o dedo, ele percebe que seu dedo está completamente cheio de molho tártaro, então ele não consegue fazer som com isso. E aproveitando rapidamente essa distração de Margaret, Mesh consegue atingi-lo rapidamente com seu braço. E nisso, ele simplesmente levanta o cara, deixando Margaret completamente estirado no chão. Porém, Lance percebe que isso daí é uma medida temporária, e pode-se dizer que Mesh ainda está em desvantagem. E ao se levantar, Margaret reconhece que Mesh é sim um oponente digno para ele, então ele está apto a chegar no segundo palco. E assim, Margaret tira sua varinha de dentro de seu bolso e ativa o gongo da morte. E logo que ele diz isso, sua magia se expande por dentro de toda a arena. Então, um gigantesco sino aparece no meio deles. E Mesh fica sem entender o que está acontecendo, mas Margaret explica que esse é o sino da morte. E ele toca após 1 minuto depois de convocado, apagando todos num raio de 2 km, sem exceção. Então, a única maneira que ele pode impedir isso de acontecer é tomando a varinha de Margaret. Ou seja, nos próximos 1 minuto, se ele não conseguir pegar a varinha de Margaret, enquanto ele foge na alta velocidade, Mesh vai perder. E com o possível risco de todos ali serem afetados, eles começam a achar que Mesh não vai ter como alcançar Margaret. E assim, os dois começam esse pique-pega usando a velocidade. E nos primeiros 30 segundos, Mesh não chega nem perto de conseguir pegar Margaret, pois ele continua se movendo na velocidade do som, reaparecendo e aparecendo em vários lugares da arena. Então, faltando 30 segundos, ele resolve aumentar a velocidade. E após mais 20 segundos, faltando apenas 10, Mesh para, olhando para Margaret, então ele pergunta o que ele fará. E assim, Mesh crava suas mãos dentro da terra e levanta um bloco gigantesco para cima de Margaret. E enquanto ele encurrala o garoto com aquele bloco gigantesco de pedra, ele atravessa o mesmo e parte para cima do garoto, restringindo totalmente a sua rota de fuga. E assim, Margaret percebe que ele terá que escolher entre a esquerda e a direita. E como Mesh já não pode mais contar com seu tempo de reação, ele acabou escolhendo por instinto. Porém, ele já estava numa distância onde Mesh já não alcançaria mais o garoto. Ou era o que ele pensava. E Mesh consegue puxá-lo usando apenas o dedinho. E assim, ele puxa Margaret para perto, fazendo o garoto soltar a varinha. E ele pega a varinha quebrando ela ao meio dentro do tempo. E assim, um cara sem magia consegue a vitória em cima do maior feiticeiro que se tem na escola nesse momento. E todos vão à loucura. Porém, essa felicidade toda não dura por muito tempo, pois logo uma pressão mágica gigantesca e aterrorizante atinge todo o local. Então o céu começa a se partir. E de dentro daquela rachadura espacial sai um dragão gigantesco, com Inocente Zero em cima dele. Então ele paralisa o tempo usando sua magia e desce até o chão da arena, chegando muito perto de Mesh. E assim, ele encosta no rosto do garoto, dizendo que tinha medo que nunca mais fosse encontrá-lo. Isso enquanto chama Mesh de seu tão querido filho. E Inocente Zero diz que ao ter Mesh, ele enfim será completo. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o albergue aparece na arena, dizendo que ele não pode deixar que Inocente Zero tenha o garoto. E com isso, a treta gigantesca está formada. Eu quero muito ver onde que isso vai dar. Eu tô me segurando pra não ler o mangá, porque eu quero ter essa surpresa, assim como vocês estão tendo aqui no canal. Então galera, semana que vem, sábado, eu tô trazendo mais um episódio de Mesh pra vocês. Lembrando, no fim da temporada eu vou postar a temporada 1 e 2 completa para que vocês possam tirar o sábado assistindo somente esse anime gigantesco. Lembrando, mais tarde eu vou trazer Mal Mal pra vocês,
fiquem tranquilos que se não sair hoje, domingo, meio-dia, tá saindo pra vocês. Vamos lá, deixa o like, se inscreve e vamos que vamos rumo aos 500 mil inscritos. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui!